3, 2. Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante na natação, que às vezes é negligenciado, às vezes é restrito para algumas faixas etárias, onde a gente devia abordar isso em toda a vivência dessa pessoa dentro da natação. E você vai entender isso, que hoje a gente vai falar sobre adaptação e flutuação. E eu trouxe a Karen para conversar com a gente. Muito obrigado pela presença, Karen. Fala, Renato, tudo bem? Gente, um prazer estar aqui com vocês, a Natação Criativa, e a gente vai desenvolver esses dois temas aí que realmente são extremamente importantes, né, para o desenvolvimento da natação como um todo, para o desenvolvimento dos nados e também da segurança aquática. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto, a Tibum Educação Aquática, uma academia lá do Mato Grosso do Sul, que faz toda essa educação aquática com o objetivo aí na prevenção e segurança aquática, e é uma formação global das crianças, tanto a parte motora, afetiva, social, cognitiva. Você que é do Mato Grosso do Sul, visite a Academia Itibum, vale muito a pena. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos os cursos com certificados para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento e evolução do seu aluno. Você faz avaliação aeróbica, anaeróbica, avaliação pedagógica, tem avaliação de segurança aquática lá dentro. Você vai gostar muito. Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Você está com dificuldade de parar, criar a sua aula, fazer esse planejamento? A gente te auxilia. Aulas para bebê, infantil, adulto, adolescente e hidroginástica. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos para sua região para salvar vidas. Mas vamos deixar de papo e vamos para o assunto, para o que interessa. Karen, por que a adaptação ao meio líquido é considerado um processo contínuo e essencial para todas as idades? Na realidade, assim, o processo de adaptação, a gente fala que assim, o processo do corpo mesmo dentro do meio líquido. Então, assim, a gente sai da posição vertical e a gente quer com que esse aluno, né, passe para a posição horizontal dentro da água. Só que para isso existe todo um processo de adaptação. Então, eu procuro dizer que assim, tanto a parte de adaptação ao meio líquido quanto as flutuações são essenciais exatamente para o desenvolvimento dos nados posteriores. Então, o processo que eu procuro realizar com as pessoas quando elas estão no processo de aprendizagem, que esse é o caso, eu peço para elas entrarem na piscina e a gente já vai dando uma analisada de como essa pessoa entra na piscina. Se ela entra tranquila, se ela entra relaxada ou se ela entra tensa. Então, essa observação do professor é essencial para todo esse processo. E nesse processo de adaptação, eu faço primeiro o reconhecimento da piscina, né, para ela saber exatamente em que parte da piscina ela consegue colocar o pé no chão ou não, né, para ela também se adequar à temperatura da água e também essa pressão que acaba fazendo, né, na caixa torácica, principalmente na parte da respiração. Então, vai depender também da altura do nível da água dela no corpo dela e ela tem reações diferentes. Então, o primordial é claro sempre que o profissional de educação física também tem uma habilidade maior na água. Ou seja, é primordial que esse profissional ele saiba realmente fazer o quê? Nadar. E não só nadar, mas entrar mais na piscina para pegar todos esses processos, né? Rever alguns processos dos alunos. Então, a partir desse momento que o aluno entra na piscina, eu peço para que ele se desloque, né, para frente. Normalmente, se ele tem um pouco de receio de água, eu peço para que ele segure na borda, com uma das mãos ou até com as duas mãos, para ele fazer esse reconhecimento da piscina, aí de volta. Aí depois eu peço para ele com uma das mãos andando, né, para frente, volta do outro lado. E aí, aos poucos, quando eu vou percebendo que esse aluno ele já está mais adaptado a esse andar na piscina, esse deslocamento na piscina está mais tranquilo, aí eu vou pedindo para ele realizar alguns movimentos de pressionando a água para trás com as duas mãos, tanto para frente quanto para trás, para ele perceber que essa movimentação que quando a gente impulsiona a água para trás, com as duas mãos, o corpo é projetado para frente e vice-versa. Parece besteira a gente estar falando a respeito disso, mas para nós que somos da área, não. Porque o que eu falo sempre para o aluno é assim, quanto tempo você esteve fora da água? Então, a pessoa às vezes vai aprender com 30 e poucos anos.
E ele tem uma ânsia de aprendizado muito rápido, que ele quer sair nadando. Ah, mas em quanto tempo eu vou sair nadando? Eu falei, calma, você ficou 30 e poucos anos fora da água. Agora é um outro ambiente. Então, o teu corpo ele tem que fazer toda uma readaptação a tudo isso que a gente mencionou até agora. Então, aos poucos eu faço esses movimentos de deslocamento para frente e para trás. Deslocamento lateral para um lado e para o outro, segurando na borda, que a princípio é mais fácil, porque é um apoio fixo. Aí depois, sim, que eu passo para os apoios móveis. Pode ser o espaguete, a mão do professor. E primordial também nesses momentos é o professor estar dentro da água para dar uma segurança, aquilo que a gente sempre fala, né? De segurança aquática. A gente precisa passar uma segurança para esse aluno. Então, ele vendo que nós estamos dentro, fala, opa, se acontecer alguma coisa, você está perto, ele vai me pegar. Então, esse processo todo dessa adaptação ao líquido, eu falo que não é só... a gente pensa muito em rosto, de mergulho, não. É o corpo. É como que esse corpo vai se equilibrar, deslocando essa quantidade de água, enfim, para qualquer lado que você vá se movimentar. Então, ele estando bem desta forma, aí sim eu passo a trabalhar o quê? As vias aéreas. E, às vezes, eu começo até fazendo da seguinte forma. Molha uma orelha, depois levanta, molha a outra orelha, levanta, molha o cabelo. Porque se a gente vai direto aqui, quem tem receio já começa a ficar nervoso. Aí uma outra coisa que eu falo, você vai encher a sua mão como se você fosse lavar o rosto de manhã. Ah, então lava o rosto. Lavou, tá tranquilo. Então ele já deu aquela... para depois a gente passar o quê? Para imersão propriamente dita. E aí, no caso da imersão, o que eu peço para ele fazer é fechar os olhos, é como se fosse bloquear tudo. Faz uma caretona mesmo e mergulha. Porque a partir do momento que ele fecha tudo, ele fica mais relaxado, porque senão ele pensa, tem que abrir o olho, tem que soltar a bolinha, é muita informação. Então, menos informação é melhor nesse início de processo de adaptação. Então, eu peço para ele fazer esse bloqueado, para depois a gente fazer com abertura de olhos. Aí, lógico, né? Peço para piscar, para tirar água, para não ficar passando a mão nos olhos. E depois eu entro com o processo literalmente da respiração, da soltura do ar pela boca, depois pelo nariz. Mas o importante é que realmente assim, ele passa por todos esses processos devagar, sem pular etapas, senão dá uma complicada lá na frente, né? E assim, eu acredito que quando o aluno consegue, por exemplo, segurar na barra da piscina, como se ele fosse fazer um agachamento, sentá-lo no chão e subir, com olhos abertos, soltando o ar tranquilamente, fazendo esse movimento, aí eu considero que ele já está bem adaptado. Porque se ele conseguiu ir lá embaixo, com aquela pressão que é um pouco maior, e está tranquilo, porque a gente pensa muito que a gente percebe muito pelo semblante, né? Como que esse aluno sai depois dessa respiração, depois desse mergulho? Então, é isso que eu trabalho bastante nessa parte de observação da pessoa, e aí eu vou introduzindo novos movimentos. Então, por exemplo, fez o andar de um lado para o outro, agora vamos fazer uma respiração. Fez movimentação de abertura e fechamento de pernas, como se fosse o da hidroginástica, aí a gente vai fazer outra movimentação. E assim vai indo. E aí eu vou pegar alguns pontos importantes que você falou. Então, todos os exercícios do mais simples para o mais complexo. Então, você começou ali da borda, que você falou, segurar no ponto fixo, que é a borda. Depois, outro ponto fixo, que é a barra. Tem academias que tem a barra. Isso. Depois tem a escada, que ela é fixa, mas ela tem aquele balançar, então ela já não é tão estável. Depois para a mão do professor, depois para o material com uma superfície de contato grande, uma superfície de contato menor. Então, você vai tendo escalas ali, você vai progredindo com esse aluno, como você também falou da respiração, não colocar já o aluno afundando a cabeça de uma vez, molha uma orelha, molha a outra, então tendo esse processo e não ter a pressa, né? Não precisa ter essa pressa, cada aluno tem o seu ritmo. E nessa pergunta eu sempre coloco algumas palavras-chave, eu falei que é um processo contínuo e essencial para todas as idades. Eu dei até uma aula na pós-graduação sobre esse módulo, adaptação. E a primeira pergunta que eu fiz antes de iniciar a aula, quanto tempo cada professor demorava em média na fase de adaptação? A gente teve ali pessoas falando 1 mês, 2 meses. Eu tive até um aluno que falou 2 aulas. Ele até estipulou 2 aulas, eu já dou adaptação. Porque a gente às vezes encara a adaptação como preparação para o nado. E a adaptação, ela não é a preparação para os 4 nados. Eu queria que você falasse o porquê é um processo contínuo, até onde vai essa adaptação e por que todas as idades, porque às vezes chega um adolescente, um adulto, fala, ele é muito grande, ele não vai para a turma de adaptação, ele já começa na iniciação do crawl. Então, é exatamente isso. Acho que é um erro
complicado, né? Já iniciar já na natação, especificamente no nado crawl, porque ele precisa desenvolver habilidades motoras aquáticas para ele poder desenvolver o nado. Porque se ele já começa no nado crawl e costa, girando o braço, ele mal sabe flutuar, mal sabe soltar o ar. Como é que você vai fazer uma coordenação? E eu vejo muito também o que você acabou de falar agora, por exemplo, pulando etapas, né? Então, a pessoa ela já está nadando crawl, mas ela está preocupada em como a mão entra, como a mão sai, cotovelo alto, mas você vê aquele nado totalmente travado, totalmente robozinho. É nesse sentido que você está falando, né? Então, esse processo de adaptação ao meio líquido, do corpo, enfim. Quando eu falo corpo, gente, é um todo, tá? Porque não existe, né? Rosto e corpo. Você tem que fazer essa adaptação. Então, a partir do momento que a pessoa vai mergulhando, por exemplo, até o chão, quando você passa também a parte de flutuação, para a pessoa chegar na flutuação horizontal, que para mim é o equilíbrio do corpo, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Você tem que passar por outras etapas. Então, é isso que a gente está falando. Se ele tem um maior controle, né? Uma consciência corporal dentro do ambiente aquático, fica muito mais fácil para ele lá na frente desenvolver os nados. Porque antes dele desenvolver os nados, a gente tem que fazer o quê? Sobreviver na água. Esse é o item mais importante que a gente fala sempre, né? Porque a gente vive, né? Foi o que você acabou de falar anteriormente, essa preocupação com a segurança, porque né, realmente é um ponto muito complicado, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E isso precisa ser trabalhado exaustivamente. Então, um corpo bem trabalhado dentro desse processo, lá na frente vai se desenvolver, com certeza, um nado mais tranquilo, mais coeso, mais adequado. Mas essa movimentação que eu falei, né, de uma posição vertical, a gente dá para explorar muita coisa nessa posição vertical antes de entrar na horizontal. Tudo isso que eu falei anteriormente, deslocamento para frente, para trás, com movimentação de braços, porque, querendo ou não, ele já está fazendo a movimentação do braço do nado do peito, que é o futuro, mas ele primeiro, ele nem sabe que é braço do peito. A gente está dando esse movimento como vivência, de deslocamento desse corpo para frente e para trás. Né? E aí, aos poucos, a gente vai também fazendo o quê? Que é um outro trabalho que eu faço, de fazer essa imersão, esse mergulho, com ele andando. Então, ele vai andando, se deslocando primeiro, só mesmo andando, com o rosto na piscina soltando ar, para depois, andando, ele fazer a movimentação do braço com o rosto na água e aí já com a soltura do ar. Porque é muito mais fácil para ele fazer esse movimento na vertical, que é o mais comum para nós, né? Porque nós sempre somos terrestres, né? Andamos, do que você já pedir para entrar numa outra, né? Num outro grau de movimento do corpo dentro da água. Tá? Então, acho que esse processo realmente, assim... tem que ser explorado muito. De que forma solta o ar? Solta pela boca, solta pelo nariz, boca. Enfim, tem várias situações. E outra coisa também que eu trabalho bastante é quando a pessoa está, por exemplo, fora da borda da piscina, trabalhar o saltar. Então, a partir do momento que ela vai até o chão, como eu falei anteriormente, de soltar o ar, que ele mergulha aqui, segurando na barra, eu faço o processo dele subir na borda da piscina. E aí, dou a mão para ele, sentado mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pula, vai até o chão e sobe. Para depois ele ir com uma das mãos. E aí, depois ele conseguir vencer e pular sozinho. Isso dá um... Para quem percebe as pessoas fazendo, cria, né? Dá um... Consegui. Nossa, pulei na piscina. É um alívio. E tem até uma frase do livro do Massaldi que ele fala que os 5 primeiros anos da natação é o mais importante, é a base para tudo. Exatamente. Que não adianta você não ter essa base e querer já construir o futuro lá na frente. E você comentou esse desafio do aluno conseguir fazer essa flutuação, sair da posição ali vertical para a posição horizontal e ainda a flutuação ele deixar aquele movimento parado, aquele corpo parado, que ele tem aquela sensação que ele vai afundar, principalmente que ele é iniciante. Então, quais são os principais desafios enfrentados aí para os iniciantes ao aprender a flutuar e como superá-los? É realmente assim, o que eu falo para alguns alunos, principalmente no caso da flutuação dorsal. Tá? Eu trabalho muito flutuação dorsal, porque realmente é um dos quesitos para a segurança aquática, porque você não tem que fazer o ato da respiração, que é diferente do nado de sobrevivência. Trabalho o nado de sobrevivência, claro, né? Mas eu acho que a flutuação dorsal, ele é a mais, né? Um plus, vamos dizer assim.
Por quê? Porque realmente você não tem que fazer o processo de respiração. Então, a partir do momento que você consegue flutuar relaxadamente, você pode se deslocar até a borda da piscina, ou no caso do mar, vamos dizer assim, né? Com toda aquela calma, enfim, se manter na posição dorsal até que de repente chegue algum socorro. E aí você me pergunta quais são os desafios. O que eu pergunto sempre para os meus alunos é: você dirige? Ah, dirige, tá? Quando você vai dar marcha ré no carro, por mais que tenha agora, né, os carros, enfim, com aquela telinha lá, você não dá aquela olhadinha para trás do... Então, o fato de você andar... Alguém está acostumado a andar para trás? Ou se jogar de alguma forma para trás? A gente só faz isso na hora que a gente está realmente indo dormir, que é literalmente na cama. Então, esse processo todo, a pessoa te olha assim, ainda mais eu que sou pequenininha, 1,57 de altura, e eu já dei aula para pessoas bem maiores, eu percebo que a pessoa olha para mim e fala assim, mas você... Não, pode ficar tranquilo que eu te seguro. Mas esse processo de confiança, que é um ponto, você tem que ir desenvolvendo com o aluno e para isso realmente é aquele processo que eu falei, você tem que estar dentro da água. Agora, antes de entrar no processo de horizontalizar, eu procuro trabalhar o quê? Do vertical para a diagonal. Tá? Então, ele aprende, por exemplo, com o espaguete, colocando embaixo do braço e segurando aqui, o corpo dele vai ficar mais ou menos nessa posição, tá? E aí, a gente vai fazendo um trabalho de deslocamento. Isso, né, seria na flutuação ventral, mas principalmente na dorsal, eu trabalho bastante com apoio aqui, eu encaixo literalmente o quadril embaixo do corpo da pessoa e envolvo ela com os meus braços e vou trabalhando dessa forma até que ela consiga ficar tranquila. Mas eu acredito que, assim, há o desafio de fazer as pessoas flutuarem, mas também há o desafio, e que eu vejo que é um processo que é um pouco falho nesse sentido, de ensinarem as pessoas a como levantar. Porque, às vezes, a pessoa consegue flutuar, mas na hora de levantar, ela fica tão nervosa, tão pânico, que ela acaba... Né, entrando água pelo nariz, ou na hora que vai fazer a flutuação ventral, né, que ela vai levantar, ela não consegue, ela dá aquela patinada e cai de novo. Então, acho que são processos que a gente está falando, né? Sim. Então, da mesma forma como tem todas essas questões para fazer a pessoa flutuar, a gente também tem que pensar em como fazer ela levantar, né? Então, é muita conversa, como é que foi para você, o que você está sentindo, mas além do próprio corpo, claro, né? Que eu trabalho nas flutuações, utilizo muito o meu corpo para isso, tem os materiais, né? Que seriam os espaguetes, a gente tem também como se fosse um redondinho na piscina, que tem uma teia, né? Então, até o adulto, às vezes eu coloco lá, dependendo do peso, para ele sentir que o corpo ele dá uma acomodada, para ele sentir que o corpo, na realidade, flutua. Porque a tendência do adulto é dizer, não, mas eu não vou flutuar, eu vou afundar. Não, e, na realidade, para afundar, para fazer o nado submerso, é muito mais difícil do que exatamente fazer a flutuação. E essa flutuação ela contribui também para o desenvolvimento de autonomia e confiança na água desse aluno, porque todo aprendizado ele gera uma atenção. Então, se você for me ensinar qualquer coisa, eu tenho uma coisa aqui no celular, vou te ensinar a usar. Na hora que você pede para eu fazer, isso já gerou tensão, porque você tem uma expectativa sobre mim. Então, o aluno quando chega na piscina, você está ensinando ele a flutuar. A hora que ele vai ter que fazer, ele gera uma tensão nele. E na piscina, a tensão, a gente contrai a musculatura, a gente trava a respiração e isso vai dificultar o nado. Então, como essa flutuação vem para contribuir nessa autonomia e confiança na água? Então, exatamente isso. A partir do momento que a gente consegue fazer com que esse corpo relaxe, né? Através de exercícios até respiratórios, que é onde a pessoa vai fazer o quê? Então, ela inspira, pede para fechar, né? Para segurar o ar dentro dos pulmões. Ela vai perceber que até o tórax sobe um pouquinho da água, né? E aí, depois você pede para que ela respire. Então, tudo isso com apoio. Então, assim... Tem coisas que você vai explicar para ela na posição vertical, do que vai acontecer. Olha, você vai deitar, e quando você deitar, você vai fazer isso, isso e isso. Vamos tentar? Vamos. E aí você faz esse movimento e pede para ela fazer essa respiração. Você está percebendo o que está acontecendo com o teu corpo? Você está percebendo que ele está flutuando e quando você solta o ar, ele dá uma afundadinha? Porque é aquilo que a gente falou, a flutuação ela é o equilíbrio total, né, do corpo e da água. A partir do momento que você tem, por exemplo...
a cabeça saindo para fora da água, o braço saindo para fora da água, a força da gravidade vai fazer o quê? Ela vai te empurrar para baixo. Por isso, quanto mais horizontal você estiver na piscina, mais facilitado vai ser esse deslocamento. E aí, completando, né, que o Renato acabou de falar agora, a gente precisa ter esse corpo que é totalmente relaxado. E para ele estar relaxado, ele precisa respirar. Se uma pessoa não tem uma respiração tranquila, ela vai ficar tensa, vai ficando rígida, vai ficando rígida. Então, até no movimento para ela levantar, a pessoa tem uma certa dificuldade. Então, tudo isso a gente vai falando. E assim, além das flutuações ventral e dorsal, uma coisa que eu trabalho bastante é a troca de decúbito. Então, a partir do momento que ela já sabe fazer as duas flutuações, vamos começar a trabalhar essa troca, é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Tem tantas outras habilidades antes de entrar no nado, porque essa troca de decúbito, ao meu ver, ela vai facilitar o que? A futura respiração do nado crawl. Né? Porque ela vai ter uma noção. Porque quando eu peço para a pessoa mudar de decúbito, eu peço para ela começar pelo movimento da cabeça. Então, ela está, por exemplo, de costas, é a cabeça que movimenta o resto do corpo. Então, eu peço para ela começar nessa posição e aí ela joga, peço para ela trazer o ombro e ficar na posição de decúbito ventral. E vice-versa, tá na ventral, então o movimento ele vai começar pela cabeça, como se fosse a respiração lateral e vira. Mas eu não falo para ela que é respiração lateral. Porque aí, quando a gente for ensinar a respiração lateral, ela já tem essa noção aqui do processo do que fazer. Sim, e a gente tem um conceito, né, que tem o pessoal aí do outro lado deve saber que tem gente que consegue flutuar, tem gente que não consegue flutuar, e às vezes a pessoa se pergunta, mas por que eu não consigo flutuar? Minha esposa flutua, fulano flutua. Pelo conceito, o ser humano ele não consegue flutuar porque o corpo ele é mais denso do que a água. Então a gente não foi feito para flutuar. Só que a gente consegue mudar algumas formas, algumas composições do corpo que pessoas conseguem e outras não. Eu queria que você falasse da importância do controle respiratório aí para o aprendizado da flutuação e desse relaxamento muscular. Então, porque assim, se você tem esse controle, né? É o que eu falo muito assim, o andar, ele está muito relacionado ao nadar. Aqui fora, a respiração, ela é o quê? A gente não pensa para respirar, né? A respiração, ela é meio que automática. E a gente tem que tentar passar esse processo para a água da melhor forma possível. Então, às vezes, por exemplo, o aluno já está fazendo o processo de respiração, ele já tem um controle da respiração, mas ele precisa aprender a controlar isso. Porque, às vezes, o aluno pega o ar, prende... Até ele soltar o ar, aí ele vai fazer a próxima inspiração como? Pronto, ou seja, o processo de respiração dele já não está mais tranquilo, né? Já teve uma inspiração forçada, uma expiração, né? Um bloqueio. Então, o que eu passo sempre para os alunos é manter, por exemplo, tá de costas, tenta manter uma respiração tranquila. Respira. Se for caso para flutuar um pouquinho mais, prende um pouquinho, mas logo já solta. Pega o ar pela boca, solta pela boca, pelo ar pela boca, solta pelo nariz, né? Porque às vezes em uma ondinha pode entrar água pelo nariz. Mas esse processo todo de respiração, realmente, ele é fundamental para. E aí, para a pessoa poder estar tranquilamente flutuando na piscina, existe, claro, todos os materiais que a gente já falou, todos os procedimentos que a gente já falou, mas eu acho que passa muito também da confiança do professor. Eu estou aqui com você, confia que eu vou te ajudar, porque às vezes a pessoa está tensa, né? Tá literalmente dura. Então, qual que é a nossa função? Ó, eu vou tocar, combinar com a pessoa antes, eu vou tocar em você aonde você estiver tensa. Quando eu tocar, você dá uma relaxadinha, porque a pessoa não percebe, né? A mesma coisa, às vezes a gente está com medo de alguma coisa, em qualquer, enfim, atividade, e a gente também não percebe. Então, o profissional de educação física, o profissional de natação especificamente, ele tem que visualizar e dar esse toque para a pessoa. Falar, olha, nessa flutuação aconteceu isso e isso. Você percebeu? Não. Então, agora que você vai fazer a flutuação, começa a perceber especificamente nesse lugar ou nesse lugar como é que está. Aí a pessoa vai começando a ter essa noção do corpo, que é exatamente isso, esse relaxamento, porque com relaxamento e a parte respiratória, o corpo vai flutuar melhor, né? Foi o que você falou. Eu lembro de um professor na academia que eu trabalhava, a flutuação dele era péssima, mas por quê? A composição corporal dele também era massa muscular praticamente muito grande. E aí a gente pedia também para ele fazer esse movimento aqui, de elevar os braços, para mudar um pouquinho o centro da gravidade, para ele poder olhar até um pouco para trás, para que o quadril se elevasse e ele conseguisse flutuar mais um pouco. Porque também tem um outro porém, né? O osso, né, que é o fêmur, ele é muito pesado. Então, quando você pede para fazer a flutuação, às vezes, principalmente os homens, né?
a perna vai indo lá para baixo. Então, a gente pode também colocar um apoio, às vezes, atrás do joelho, tá? Para que ele consiga encaixar essa flutuação. De repente, encaixar os joelhos em cima da raia, para que ele consiga ter um apoio e consiga perceber esse relaxamento da parte de cima aqui do tórax, porque senão ele não vai perceber. Né? Se ele está todo tenso, a perna afunda toda hora, como é que ele vai pegar essa flutuação? Sim. Então, você já mostrou muitos caminhos aí para a gente realizar essa adaptação, esse aprendizado da flutuação. Mas a gente olhar ali, quais são os erros comuns aí que os professores cometem quando eles estão nesse processo de adaptação ao meio líquido? Eu acho que essa ânsia de fazer com que o aluno realmente nade, né? Até porque o aluno sempre chega e pergunta, né? Em quanto tempo eu vou estar nadando? Em quanto tempo eu vou nadar o crawl? E hoje, enfim, praticamente todas as academias, né? Os nados principais são o crawl e o costas. Só que, na realidade, esses nados são os mais, os mais com dificuldade, porque ele é um grau de coordenação motora, né, muito grande, a respiração lateral. Ao passo que, se a gente trabalhasse mais a parte simultânea, que seria o braço do peito, perna do peito, braço do borboleta, a ondulação, é claro que a ondulação também tem um lance do quadril, enfim, mas se a gente começar exatamente o que você falou anteriormente, do mais fácil para o mais difícil, do simultâneo para o alternado, porque a partir do momento que a pessoa pega esse movimento aqui, ele vai conseguir depois, futuramente, fazer esse aqui, porque o que importa é como que ele impulsiona a água para trás, não é com força, né? É com jeito, é com sensibilidade na palma das mãos, sensibilidade nos pés. Então, assim, o que eu percebo é essa ânsia muito por conta também da cobrança, né, desse aluno. Ah, mas eu já estou aqui, sei lá, 2 meses, quando é que eu vou começar a nadar? E aí a gente vai introduzindo esse nado, vamos dizer assim, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente começa na posição vertical, depois passa para a diagonal e depois é que vai trabalhando horizontal. Mas a gente pode ir trabalhando isso também de uma forma assim. Então, de repente, você vai andando até o outro lado da piscina, depois você volta na flutuação de costas, depois você vai batendo a perna com espaguetinho e assim vai. Né? Então, a gente tem que fazer assim uma composição para que esse aluno ele consiga nadar de uma forma mais coesa, mais tranquila, nesse quesito. Então, eu acho que, com relação aos professores especificamente, menos, às vezes, é mais. Porque se a gente ficar no maior tempo nessas aquisições, né, primordiais para a natação, você não vai estar perdendo tempo. Ao contrário, você vai estar ganhando muito. E esse aluno vai estar ganhando também. E, consequentemente, depois, lá na frente, o aprendizado vai ser muito mais tranquilo. Uma coisa que eu também gosto de ressaltar é que a adaptação, ela não é só para o aprendizado dos 4 nados. A gente tem a parte de prevenção e segurança aquática, que a gente tem várias habilidades e competências aquáticas e em vários ambientes, não só o ambiente da piscina, onde ele está introduzido, a gente tem lago, a gente tem rio, a gente tem cachoeiras, mar, então a gente também tem que ensinar, porque é o final de semana dessa pessoa que ela vai estar lá, ou com o filho, ou ele mesmo. A gente tem outros esportes que, quem sabe, lá ele vai estar com 15, 16 anos, ele muda de esporte, ele vai pro surf, ele vai pro polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais. Por que não passar essas vivências? Hoje, a prática do surf, depois que virou esporte olímpico, aumentou 600%. Então, a gente tem uma costa litorânea no Brasil gigantesca. Por que não dar as primeiras habilidades ali para as crianças dentro da piscina, num ambiente controlado, e depois levá-las para o mar e já fazer aí um aprendizado para esse surf, até para uma qualidade de vida, para um estilo de vida, para um final de semana, essa pessoa surfar, fazer um esporte no seu dia a dia. Quanta coisa a gente não pode introduzir dentro dessa adaptação. Você, às vezes, não acredita que a gente fica muito limitado nessa preparação da adaptação só para os nados? Então, foi o que você estava falando, né? Eu moro no litoral e a gente percebe realmente a quantidade de pessoas no processo de afogamento todo fim de semana, né? Então, realmente uma situação bem complicada. E com relação a isso, eu sei que muitas academias já trabalham, mas essa simulação de onda na piscina, né? Então, ele mergulha, vai nadando na onda, sem touca, sem óculos, enfim, para ele ter essa noção, porque não adianta realmente ele saber sobreviver em piscina e nos outros lugares ele não tem esse contexto. E aproveitando exatamente não só os esportes olímpicos, né? É desenvolver aquilo que a gente fala, habilidades na água através de esportes, de outras modalidades. No caso do polo aquático, nossa, que você trabalha de flutuação vertical.
no polo aquático trabalha uma habilidade enorme, né? Palmateio, enfim, outras considerações. Que todo esse processo sendo bem feito no início, consequentemente, vai contribuir para tudo isso. Mas dá para também dar o polo aquático, claro, no raso, né? Porque a gente estava falando anteriormente, né? A gente coloca lá uma trave, coloca 2 chinelinhos, né, na borda da piscina e simula um gol e a criançada vai embora. E aí, o que acontece? Ele corre, ele cai de lado, ele cai de costas, ele cai de frente. No polo, ele tem que ter essa habilidade, força de pé, né? E jogar, né? Se projetar para fora da água para fazer a simulação, para poder executar o lançamento e fazer o gol. No caso do surfing, no caso não só da sobrevivência com a onda, né? Que a gente faz na piscina, mas também pegar uma prancha de surf, ensinar o quê? A ele a remar na prancha, a subir na prancha, os tapetes, aqueles quadrados também super coloridos, a gente trabalha com as crianças menores, né? De subir, como simulando, né? A subida na prancha. Enfim, tem outras considerações que dá para a gente trabalhar de monte na piscina. Os tesouros do fundo do mar, né? Essa ida até o fundo da piscina também, porque aí entra outras questões também, né? Porque você muda completamente, né? A parte do vertical, nem horizontal. Você vai estar literalmente com a cabeça para baixo e os pés para cima. Então, muda completamente o quê? Essa parte de reconhecimento do seu corpo dentro desse ambiente aquático. Essa referência passa a ser diferente. E a gente pode trabalhar de várias formas, não só de jogando na argolinha, mas de descendo, segurando o ferro da escadinha, indo até lá no chão e volta, passa embaixo da perna do amigo, enfim, tem várias situações para a gente poder desenvolver isso tudo. Né? Se a gente considerar a extensão, o Brasil está entre os 15 maiores litorais do mundo, são quase 8.500 quilômetros. Então, imagina quantas pessoas têm esse contato com a água nos finais de semana. É importante a gente passar essa parte de prevenção e segurança aquática. E, cara, e por que é fundamental os alunos compreenderem as razões por trás dos movimentos na água? Que às vezes a gente coloca só, faz esse exercício, faz só por comando, só por tarefa, só aquele método de ensino mais tradicional, entre aspas. E por que não ter essa explicação do conceito, do porquê? Você acha isso importante? Eu acho importante porque primeiro que assim, o aprendizado ele se faz por repetição. Ponto. Não tem, né, outra forma de você aprender qualquer outra coisa nova. Agora, a repetição sendo só feita por ser feita, você não consegue aliar o quê? A parte neuronal. Né? Então, se você conseguir explicar para esse aluno e ele entender o porquê que ele está fazendo, então vai ser as duas coisas juntando ao mesmo tempo, que é o que a gente fala, né? Cérebro e movimento. Então, ele tem várias formas de perceber esse movimento. Porque, primeiro, de repente, você pode mostrar para ele, então, o visual, você dá a informação, ele vai ver tudo aquilo e depois ele vai experimentar o movimento. Então, é a junção exatamente da forma como a gente deve passar os movimentos para as pessoas. Então, vai fazer a movimentação, por exemplo, do peito, ó, você vai empurrar água para trás, o seu corpo vai se projetar para frente. Ou, por exemplo, você vai nadar o nado peito lá na frente, você vai trazer o braço até mais ou menos a altura do peito. Enfim, você dá algumas informações que a pessoa já vai criando na cabeça dela. Se ela tem uma noção já de corpo, quando você fala esse movimento, ele vai parar mais ou menos por aqui. Ele não vai até a barriga, ele não vai até o quadril. Né? Então, tem todas essas questões aí. Então, por isso que é importante a gente informar e perguntar, você percebeu que você fazendo assim, acontece isso, isso, isso? Ah, não percebi, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Então, foi o que você falou. Quando você complementa a informação com uma orientação e não simplesmente faça assim, assim, assado. E outra situação também é aquilo. Antes de você dar um exercício para um aluno, se você ainda não executou, é importante você cair na água, executar o movimento para você perceber no seu corpo como o que pode acontecer. Eu vejo muito isso com relação à parte, vamos dizer assim, da virada cambalhota, né? Cambalhotinha, né, para a criançada, né? Tem gente que pega a criançada, mas, gente, a água, né? Depois que a criançada sai da piscina, o narizinho escorrendo. Então, a gente já tem que já ir informando para ele, olha, a gente vai virar uma cambalhota, você vai ter que soltar ar pelo nariz. Combinado? Combinado. Então, a chance de dar errado é menor. E não dando errado, eles vão querer fazer o quê? Repetir. Olha, eu consegui fazer sozinho. Uhul, vai embora. Agora, a partir do momento que a gente não dá essa informação e só vai pedindo para fazer, aí complica, porque realmente o processo de aprendizado vai ficando muito mais difícil, né? E aí se torna não gostoso. Então, ele passa a querer não fazer, de repente, aquele movimento. É o que eu falo sempre assim.
Um aprendizado legal, com diversão, com resultado, claro, né? Tem que ter resultado. É prazeroso. E isso vai fazer com que qualquer aluno, seja do infantil até o adulto, ele vai querer que ele vai ter motivação para voltar na próxima aula. O que às vezes acontece também, falando um pouquinho dos erros, é que o aluno, de repente, chegou num estágio X e o professor, às vezes, quer ir no 3X. Então, naquela aula, ele continua naquele xizinho no básico e, de repente, ele dá um elemento, puxa, ele pegou. Uau, legal, eu vou tentar dar o segundo elemento. Pegou, parou. Não precisa dar o quarto, o quinto, o sexto da mesma aula, porque senão ele entra no processo de frustração. Porque ele pegou, conseguiu, uhul. Então, deixa ele sair com essa vibração de que eu consegui e que eu posso conseguir mais na próxima aula. E, às vezes, a gente queima etapas, né? Que é o que a gente estava falando anteriormente. Sim, então você falou do aluno sempre estar motivado, você também tem esse olhar para ele sempre sair no êxtase dentro da piscina. Você falou dessa importância do explicar o porquê, porque ele vai ter um aprendizado muito mais eficiente e a longo prazo, ele vai entender o porquê ele está fazendo as coisas. E você falou desse processo, não só de ensinar, mas eu ia complementar mais um, de você pedir permissão também, né, antes de executar qualquer coisa. Você vai tocar no seu aluno? Peça permissão antes. Você vai jogar água na cabeça desse aluno? Peça permissão. Não sei se você aí do outro lado já foi na piscina, no mar, e vem alguém e joga água sem você perceber. É uma sensação horrível. E às vezes a gente faz isso com as crianças ou com os adultos. A pessoa tá passando, a gente pega aquele chuveirinho e joga na cabeça da pessoa. Não é uma sensação agradável. Então vai fazer isso? Peça permissão antes. Explica o porquê você vai jogar água na cabeça. Começa de trás para frente, não começa no rosto. Tem esse processo aí do mais simples para o mais complexo para deixar a aula prazerosa, para ele voltar no dia seguinte. Karen, queria agradecer muito a essa entrevista. Já queria te convidar para uma próxima entrevista para a gente falar um pouquinho sobre autismo. E queria que você deixasse suas redes sociais para quem quer conhecer um pouco mais sobre a Karen, você falar dos seus projetos, para quem quer te conhecer um pouco melhor. Ah, tá bom. Eu tenho um trabalho agora, né, com natação para pessoas com deficiência, aqui em São Paulo e na Baixada, né, mais especificamente na Praia Grande. E, enfim, são mais de 30 anos, né, de natação, desde atleta até, enfim, de estagiária até gerente geral, também de experiência com água. Então, minha vida toda foi pautada na água, né? E depois de um tempo eu realmente percebi essa necessidade, que eu queria dar mais uma ênfase mesmo com esse tipo de atendimento. E é esse o trabalho que eu desenvolvo atualmente, mais especificamente. Mas adoro dar aula para pessoas que têm medo de água e que literalmente são dos níveis iniciantes, que é exatamente todo esse processo que a gente falou agora. Né? Então, se alguém quiser o contato, pode me procurar no Instagram, é Karen Camargo Prof. Então, a gente pode, enfim, entrar em contato e ir conversando por aí. Então, Karen, muito obrigado pela entrevista. A gente já começa a preparar a segunda entrevista. E antes de finalizar, quero agradecer os nossos parceiros que auxiliam, que apoiam esse projeto, que fazem a gente levar informações até vocês. A grande Tibum Educação Aquática acabou de passar por uma reforma lá em Mato Grosso do Sul. Confere a academia, vestiários novos, tá muito boa a academia. Plataforma Educar, para você que é gestor, não consegue parar sua equipe para treinar. Então, faça através da plataforma. A gente tem cursos online, também cursos presenciais. A gente vai até a sua região. O aplicativo da Swingtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo com o seu logo, com o nome ou de personal ou da academia e você ter toda a informação dos seus alunos na palma da mão e ter esse contato direto com ele. A fábrica Criativas de Aula de Natação, você também que é gestor, está com dificuldade, você exige plano de aula, sua equipe não entrega, chega lá e fica sorteando exercícios durante a aula. A gente te auxilia aí para ensinar seus professores a criarem planos de aula. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, diversos cursos gratuitos com dados, informações, com banners para você entregar aí na sua academia para os pais, para os alunos. Então acesse sobrasa.org, diversas informações que vão te auxiliar para você levar prevenção e segurança aquática aí na sua academia. Então quero agradecer muito a vocês que acompanham a gente aí do outro lado, agradecer aí o apoio, o projeto. Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários, compartilhe essa entrevista que com certeza alguém precisa saber dela. E eu te aguardo na próxima entrevista, junto com a Karen, para a gente falar aí um pouco sobre autismo na natação. Muito obrigado e até a próxima entrevista.